para vocês entenderem por que que eu fui convidada para estar nesse momento com vocês, eu sou farmacêutica, especialista e parceira, como eu disse, da equipe Topco. E com todos os meus anos de experiência, são mais de 10 anos, com atendimento em consultório farmacêutico, tanto relacionado à parte estética, como também a várias doenças associadas, doenças crônicas. Então, esse acompanhamento com pacientes, com clientes, tenho essa experiência com consultório, além do treinamento de equipes. E nesse ponto, eu já gosto de frisar que todos os nossos consultores e especialistas, né, que entram em contato, que fazem a venda, as orientações para vocês, todos eles são altamente treinados e capacitados para trazer essas orientações, já que o tópico ele é um suplemento alimentar, que também é uma dúvida frequente, se ele é um medicamento ou um suplemento. Então, o tópico ele é um suplemento alimentar. Então, por esse motivo, não tem a obrigatoriedade de ser vendido em drogarias, em farmácias. Então, ele pode ser vendido, sim, em lojas de produtos naturais, pode ser vendido no ambiente, né, do meio digital, na internet, justamente por ter essa liberação dessa venda de suplementos alimentares. Mas com a orientação de um especialista ou consultor que traga ali as orientações corretas, falando sobre o modo de uso, tendo esse cuidado com quem vai utilizar. E é justamente isso que a equipe Topco se preocupa, fica com esse cuidado para que vocês recebam as melhores orientações, a melhor atenção em relação aos nossos consultores e especialistas, para que vocês tenham os melhores benefícios. Por isso que também os feedbacks que a gente recebe diariamente falam muito desse ponto, né? Porque a orientação feita da forma correta traz um resultado melhor, com mais eficácia, com mais eficiência. Então, por isso que nesse ponto, o Topco ele traz tantos resultados, que além dos benefícios que ele já apresenta na sua formulação, as orientações sendo passadas de forma correta, com as estratégias corretas de uso, fazem com que você tenha mais resultados, os resultados mais rápidos, com mais eficácia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, quem tem dúvida em relação ao modo de uso, quem está ainda se questionando como que o Topco traz tantos benefícios, por que que essa formulação traz tantos benefícios, então você está no local correto. Você que tem queixas, né, de queda capilar, de embranquecimento precoce dos fios, de fragilidade desses fios, essa queda excessiva. Então, você também está no local correto. Eu sei que muitas pessoas acabam fazendo uso de vários tipos de tratamento, buscam várias soluções, várias alternativas para tratar essa queixa. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem ter os resultados, né, por não estarem fazendo uso de tratamentos adequados para a sua queixa. Então, já adianto dizendo que com o Topco você vai ter resultados, porque na formulação tem nutrientes que são essenciais para a saúde do nosso organismo, são essenciais para a saúde do nosso couro cabeludo. Então, por isso que os resultados são tão amplos, as estratégias em relação às concentrações que estão no produto, os nutrientes que estão no produto, a forma de uso, tudo isso influencia nesses resultados que são excelentes e que a gente recebe, né, esses feedbacks diariamente mostrando justamente isso. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando em relação a esses feedbacks, eu trago aqui para vocês resultados tanto do público masculino quanto do público feminino. Por quê? Porque também é uma dúvida frequente se o Topco ele vai ter resultados em relação ao público masculino. Então, já adianto aqui para vocês dizendo que sim, tanto em relação ao crescimento capilar, né, o fortalecimento desse fio, em relação também ao embranquecimento dos fios. Então, tanto as mulheres quanto os homens terão resultados com esses benefícios, né, com essa formulação do Topco. Então, também uma dúvida frequente é se nos homens vai ter resultados também na barba e bigode. E sim, já adianto aqui para vocês que os homens terão resultados cabelo, barba e bigode. Então, dando continuidade em relação a alguns feedbacks que a gente recebeu, falo também em relação à pigmentação, que uma dúvida frequente é se essa pigmentação ela vai ser diferente da cor natural do seu cabelo, ou se esse fio, né, que vai novamente ser pigmentado, ele vai vir com a sua coloração natural. Então, já afirmo a vocês, a coloração não muda. O seu cabelo ele vai se pigmentar de acordo com a cor do seu cabelo. Se ele for preto, ele vai nascer ali com a pigmentação preta. Se você for ruivo, o cabelo ruivo, loira, o cabelo loiro. Então, é de acordo com a sua coloração natural. E já adianto também falando sobre isso, que uma dúvida frequente é se tem como esse fio branco voltar a se pigmentar. Então, para vocês entenderem, tanto o processo de queda capilar, né, aquela queda capilar mais excessiva, que acaba causando alopécia, calvície, aquelas regiões onde tem, né, uma extensa área sem os fios de cabelo nascendo, e também o embranquecimento dos fios, são processos reversíveis. Então, de acordo com o tratamento correto que você faz uso, de acordo com essa potencialização, suplementação de nutrientes, você consegue reverter esse caso. Principalmente você que está com carência, deficiência de vitaminas, e também por outros fatores que podem estar influenciando. Porque a gente sabe que esse processo de embranquecimento dos fios, ele faz parte, né, do processo fisiológico, um processo natural do nosso organismo, que é justamente o processo de envelhecimento das células, que acabam parando de pigmentar esses fios e ele começa a nascer branco. Mas, da mesma forma que a gente tem um cuidado de retardar o envelhecimento das células da pele, que a gente sabe que a gente tem, assim, acaba tendo muito cuidado, né, com o uso de produtos, protetor solar, tudo para evitar esse envelhecimento precoce das células da pele, né, que acaba causando ali rugas, linhas de expressões, a gente também tem que se atentar a ter esse cuidado em relação ao nosso couro cabeludo, a raiz do nosso cabelo. Porque se a gente age, atua ali, retardando o envelhecimento dessas células da raiz do cabelo, do couro cabeludo, então a gente vai ajudar a não ter o surgimento desses fios brancos aparecendo de forma precoce. A gente vai começar a prevenir o surgimento de novos fios para quem já está ali com os fios brancos começando a aparecer. E também para quem já está com esses fios brancos, ter como trazer a pigmentação natural para esses fios, justamente pela potencialização dessa suplementação através de nutrientes estratégicos. Como eu mostro aqui para vocês, né? Nossa cliente que trouxe o feedback, que já estava com a região mais extensa de fios brancos e com os resultados já mostrou ali uma pigmentação natural voltando para os seus fios, né? Os fios nascendo com a pigmentação natural. Então, também um ponto que eu gosto de frisar é quanto antes você iniciar o uso, melhor.
como se trata de um suplemento alimentar, então os resultados serão mais rápidos quanto antes você iniciar o uso. Então você que tem queixa, né, dos primeiros fios brancos surgindo, ali muitas pessoas na casa dos 20 anos, 30 anos, que alguns fatores acabam influenciando no surgimento desses fios brancos de forma precoce, então quanto antes você agir, melhor. Mas eu sei que tem uma dúvida também frequente, Sara, mas meu couro cabeludo ali já apresenta uma quantidade maior de fios brancos. Não começou a aparecer agora, já tem um tempo, né, que está surgindo esses fios brancos. Então, quanto antes você utilizar, melhor, porque você vai prevenir que surjam novos fios brancos e você vai começar ali, através da suplementação, potencializar essa coloração natural surgindo ali, né, trazendo essa coloração para os seus fios. Mas quanto antes você utilizar, melhor. E quanto mais disciplinado você for no uso, melhor também. E até na apresentação eu vou indicar para vocês, mostrar para vocês um tempo mínimo de tratamento para você ter resultados. Porque isso é muito importante, a gente tem esse cuidado nessa orientação para que você utilize no tempo adequado, para que esses resultados apareçam de forma visível, que o seu organismo, né, absorva esses nutrientes e que ele chegue no seu couro cabeludo, na raiz do cabelo, em quantidades ideais, num tempo ideal, né, num estímulo também acontecendo em um tempo ideal para trazer esses resultados. Fechou? Então, vamos aqui falar sobre os nutrientes que estão presentes na formulação, para vocês entenderem como que o Topicô ele vai trazer tantos benefícios, como que o Topicô vai trazer saúde novamente para o seu couro cabeludo, para a raiz do seu cabelo, vai trazer novamente, melhorando a sua autoestima, melhorando a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Por quê? Quando a gente cuida da nossa autoestima, a gente melhora a nossa autoestima, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de bem-estar também. A gente está tratando da nossa saúde. Porque para vocês entenderem, eu gosto muito de falar sobre isso. O Topicô, ele vai além da questão estética. O Topicô, ele cuida também da sua saúde, do seu organismo. Por quê? Mais uma vez, os nutrientes que estão presentes no Topicô, eles são essenciais e necessários para a saúde do nosso organismo. Eles precisam estar em quantidades ideais para que nosso organismo funcione da maneira adequada. Da mesma forma, para o nosso cabelo crescer de forma saudável, pigmentado, fortalecido, esses nutrientes precisam estar em quantidades ideais no nosso organismo. Mas para vocês entenderem, vou iniciar aqui falando sobre a vitamina B6, mas já adiantando, todos os nutrientes que estão presentes no Topicô, eles são essenciais para o organismo, mas o nosso organismo não consegue produzir. Então, a gente precisa ter eles em quantidades ideais diariamente, mas a gente não consegue produzir nenhum deles. Então, a gente precisa ingerir através do alimento ou de suplementos alimentares. Então, quem tem carência, deficiência de vitaminas, está nesse processo dessas queixas em relação à saúde capilar, tem que entender que precisa dar essa potencializada, essa suplementada desses nutrientes para que traga novamente saúde para o couro cabeludo, para a raiz do cabelo. Porque muitas vezes, mesmo você estando com quantidades ideais no seu organismo, por exemplo, você faz um exame de sangue e vê que esses nutrientes estão em quantidades ideais. Mas mesmo assim, você percebe as queixas em relação à saúde do seu cabelo, né? A queda capilar ali aparecendo, o embranquecimento precoce também dos fios. Por que que isso pode acontecer? Porque muitas vezes o nosso corpo, em algumas regiões do corpo, alguns órgãos, demandam quantidades maiores desses nutrientes em determinado momento, em determinado tempo. E o nosso organismo acaba deixando em segundo plano o nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas. Então a gente acaba sentindo isso na saúde do nosso cabelo. A gente começa a perceber essa fragilidade, a queda do cabelo, o embranquecimento dos fios, a oleosidade excessiva no couro cabeludo. Então são etapas que a gente acaba sentindo justamente por esses nutrientes não estarem chegando em quantidades ideais no nosso couro cabeludo. Então, por isso que também a gente tem que lançar mão de um suplemento como o Topicô para trazer justamente essa saúde novamente para o couro cabeludo. Então, de forma bem objetiva, eu vou falar aqui sobre esses nutrientes, de forma resumida também, quais os benefícios que ele traz para o nosso couro cabeludo, para vocês terem uma noção, uma ideia de como o Topicô está trazendo tantos benefícios, tantos resultados para quem está fazendo uso. E eu tenho certeza que você será mais um beneficiado, mais um impactado com o uso do Topicô. E eu tenho certeza que também você vai trazer os seus resultados para a gente, vai dar o feedback mostrando como o Topicô melhorou a sua autoestima, aumentou, né, a densidade dos seus fios, o volume, o crescimento, tudo de forma saudável, a pigmentação também, porque essa suplementação traz saúde para o seu couro cabeludo e para os seus cabelos. Então, para vocês entenderem, a vitamina B6, ela age atuando, evitando a queda capilar, ajuda na circulação do sangue do couro cabeludo. Sara, como é que isso influencia e traz benefícios para a saúde do meu cabelo? A partir do momento que um nutriente ele estimula a circulação sanguínea do couro cabeludo, ele faz com que a oxigenação chegue em quantidades maiores no couro cabeludo, faz com que os nutrientes também cheguem em quantidades maiores, quantidades ideais no couro cabeludo, fazendo com que o crescimento desse cabelo, né, a formação desse fio, aconteça de forma saudável, de forma estimulada. Então, além dos nutrientes presentes no Topicô, que vão chegar ali em quantidades ideais, outros nutrientes que você ingere através da alimentação também vão chegar em quantidades mais potencializadas, justamente por esse estímulo que a vitamina B6 faz na circulação sanguínea do couro cabeludo. Por isso que eu digo que são nutrientes estratégicos para estarem na suplementação, para estarem no Topicô, porque além desses benefícios dos nutrientes que estão presentes no Topicô, ele potencializa também a chegada de outros nutrientes para o local de ação que a gente, né, tanto fala aqui em relação ao nosso couro cabeludo. Qual é o outro benefício em relação à vitamina B6 para o meu cabelo? Ele fortalece os nossos fios, ele garante que tem um crescimento saudável desses fios. E esse estímulo é desde o primeiro estágio do ciclo de vida do cabelo. E quando eu digo isso, para vocês entenderem, né, de forma bem ilustrativa, de forma fácil de entender. A gente tem 3 fases de ciclo de vida capilar.
que é a fase anágena, que é a de crescimento dos fios, a fase catágena, que é a de regressão dos fios, e a fase telógena, que é a de repouso e queda do fio. Por que que é interessante entender esse ponto? Porque a fase de crescimento do fio é a fase justamente ali que o fio está sendo estimulado, que a raiz do cabelo está sendo estimulada para produzir esse fio constantemente, diariamente, de forma saudável. Então, se existe uma falha nesse processo, se existe uma falha na chegada dos nutrientes nessa raiz do cabelo, uma falha na chegada de oxigenação em quantidades ideais nessa raiz do cabelo, então esse processo de crescimento vai ser prejudicado, o processo de pigmentação do fio vai ser prejudicado também, porque nessa raiz do cabelo é o local onde também acontece o processo de pigmentação desse fio. Então, se não está acontecendo esse estímulo em quantidades ideais, infelizmente, você vai começar a sentir os processos, né, como eu disse, de queda, de despigmentação, de enfraquecimento dos fios, fragilidade dos fios, tudo isso porque não está tendo um estímulo acontecendo da forma correta. Então, para vocês entenderem que a vitamina B6 ela age nesse processo do crescimento, né, dessa primeira fase do ciclo de vida capilar, garantindo também esse crescimento, essa formação do fio de forma saudável. Então, a segunda etapa é a de regressão do fio, que é quando começa esse fio a se soltar ali da raiz do cabelo, mas a fase realmente que tem o repouso, né, para de crescer esse fio e existe a queda do fio, é na fase telógena, que é a última fase do ciclo de vida, né, do cabelo. Sara, e esse processo de queda, como é que acontece? Vai surgir um novo fio ali? Para vocês entenderem. O processo de queda capilar é algo esperado no nosso organismo, é algo fisiológico. Sempre tem aquele processo de renovação, né? Cai uma quantidade de fios do cabelo, da nossa raiz do cabelo, e logo depois surgem novos fios, ali surge de forma estimulada, de forma saudável. Mas essa quantidade de fios que vai cair é uma quantidade existe uma média que se considera saudável. Que como é essa quantidade? É de 100 a 150, dependendo da densidade de fios, né? Do volume que você tem em relação ao seu couro cabeludo. Então, vamos pegar aqui como exemplo 100 fios diariamente. Eu sei que não tem como a gente contar diariamente quantos fios estão caindo ali do nosso couro cabeludo, mas a gente tem como ter uma ideia. Quando a gente percebe ali que o ralo, né, do banheiro está com uma quantidade muito extensa de fios, muito, muito grande de fios, quando a gente lava o cabelo. Quando a gente está penteando o cabelo também percebe que vem uma quantidade muito maior do que o normal. Até quando a gente passa a mão no cabelo, percebe que vem uma quantidade de fios. Isso mostra que algo está errado e que você tem que cuidar, você tem que suplementar para trazer saúde novamente para o seu cabelo. Então, todos esses exemplos, né, que a gente acaba entendendo que o nosso organismo não está funcionando da maneira correta em relação à saúde do nosso cabelo. Então, você tem que lançar a mão, você tem que tratar, você tem que cuidar para reverter essa situação e evitar essa queda acontecendo de forma excessiva. Então, para vocês entenderem, quando acontece a queda, para surgir um novo fio ali, né, a raiz do cabelo produzindo um novo fio, existe um tempo, né, que os estudos mostram, cientificamente falando, que uma média de tempo para ser percebido esse fio surgindo ali de forma saudável, de forma fortalecida, nutrida, é uma média de 3 meses. Então, para que esse ciclo aconteça de forma natural, de forma saudável, é uma média de 3 meses para que esse fio cresça, nasça ali de forma potencializada, estimulada, saudável, com a quantidade de proteínas, de lipídios, de nutrientes ideais para que esse fio seja saudável, como eu disse. Então, por isso que a orientação que a gente passa para vocês entenderem, quando a gente fala que um tratamento capilar tem que ser no mínimo de 3 meses, é justamente por causa dessa etapa. Para que você consiga perceber a pigmentação do fio, consiga perceber esse fio nascendo de forma potencializada, estimulada, de forma saudável. Então, 3 meses é um tempo mínimo para você perceber todos esses resultados, respeitando esse processo de ciclo de vida do cabelo, para que esse volume, esse crescimento seja notado. Sara, mas com o primeiro mês de uso, eu já percebo muitos resultados, a gente recebe muito esse feedback, que no primeiro mês de uso já começa a perceber os resultados. Por quê? Porque as concentrações que estão no Top Coat são concentrações estratégicas. A forma, né, a apresentação do Top Coat, por ser uma apresentação líquida, também foi uma estratégia ele se apresentar assim, porque os resultados acabam aparecendo mais rápido, a absorção é mais rápida, os nutrientes chegam no local de ação de forma mais rápida também. Então, dependendo da sua queixa, dependendo de como está, né, o seu organismo, dependendo de como estão os níveis desses nutrientes no seu organismo, tudo isso vai influenciar no resultado mais rápido ou mais demorado em relação à suplementação. Então, por isso que muitas pessoas no primeiro mês de uso já percebem a queda sendo eliminada, né, ali de forma excessiva, já percebem o fortalecimento dos fios, também em relação à pigmentação, muitas pessoas já notam no primeiro mês, mas para ter esses resultados, mesmo, né, apresentando resultados no primeiro mês, você tem que respeitar o tempo mínimo dos 3 meses para garantir que essa suplementação foi feita da forma correta, estimulando da forma correta, para garantir ali saúde nesse processo de ciclo de vida do cabelo. Sara, mas eu quero fazer um uso mais prolongado do Top Coat. Eu posso utilizar por 6 meses, por um ano? Claro que pode. Se você vê, né, que precisa utilizar por um tempo maior, que você quer, né, utilizar por um tempo maior para eliminar mais queixas que você possa estar tendo, né, em relação a esse processo de saúde e do crescimento do seu cabelo. E também, se você quiser continuar ali o estímulo, né, a potencialização dessa suplementação, você pode também estender por mais tempo. Por quê? Porque tratamentos capilares são, no mínimo, feitos por 3 meses. Mas a orientação é que você também possa fazer uso por mais tempo, 6 meses, um ano. Tanto que a formulação do Top Coat, os nutrientes que estão presentes no Top Coat, garantem, né, que você possa fazer esse uso de forma prolongada, garantindo segurança, garantindo qualidade, garantindo saúde para vocês. Então, dando continuidade em relação aos nutrientes presentes no Top Coat, né, como vocês já entenderam, essa orientação em relação ao tempo mínimo de tratamento, né, tratamentos capilares. Quando eu digo isso, é qualquer tratamento capilar que você for fazer, você tem que fazer por no mínimo 3 meses. Até esses ciclos que a gente faz, né, de hidratantes capilares, cremes de hidratação, shampoo, né, os cronogramas capilares. A gente tem que fazer esse cronograma por no mínimo 3 meses para que esse ciclo de nutrição, hidratação, essa potencialização na saúde também de fora para dentro aconteça no tempo ideal.
Que para vocês entenderem, o Topicô, como a gente ingere, é um tratamento de dentro para fora. A gente vai tratar todo o nosso organismo para que chegue essa saúde para o nosso couro cabeludo. E então essa raiz do cabelo garanta um crescimento saudável, uma formação de um fio ali saudável, fortalecido, nutrido. Por isso que é tão importante a gente se atentar a fazer tratamentos também com esse cuidado, né, de dentro para fora. Não só os tratamentos de fora para dentro, como muitas pessoas acabam tendo só essa preocupação. Mas para vocês entenderem, quando eu digo que o Topicô vai além da questão estética, que ele cuida também da nossa saúde, né, da saúde do nosso organismo. Olha só esses benefícios que eu trouxe em relação à vitamina B6 como exemplo, para vocês entenderem isso, como que esses nutrientes são tão essenciais para o nosso organismo. A vitamina B6, ela promove a produção de energia, ela alivia sintomas da TPM, ela melhora o sistema imune, aumenta as defesas do nosso corpo, melhora a qualidade do sono. Esse feedback a gente recebe diariamente, porque é algo que as pessoas realmente notam com o uso do Topicô. É uma melhora na qualidade do sono. E por que que isso acontece? Porque o Topicô, né, tem a vitamina B6 em quantidades, em concentrações ideais, e isso garante também que a produção da melatonina, que precisa que a vitamina B6 esteja em concentrações ideais, esteja ali sendo produzida também em concentrações ideais. Então, a melatonina, ela é um hormônio que regula o sono. Se ela não estiver em quantidades ideais no nosso organismo, o nosso sono acaba sendo atrapalhado. Você começa a ter, né, os processos de se acordar durante a madrugada, dificuldade para dormir, por não estar com esse hormônio em quantidades ideais no organismo. Então, por isso que a gente também recebe feedbacks sobre isso, porque justamente a vitamina B6 é um dos nutrientes que garante que essa melatonina seja produzida em quantidades ideais. Então, dando continuidade para vocês entenderem mais sobre os nutrientes que estão presentes no Topicô, trago aqui para vocês sobre a biotina. A biotina ela é conhecida, né, dessa forma, mas se trata da vitamina B7. Sabe, porque foi tão importante ter biotina na composição do Topicô? A biotina ela é muito conhecida pelo seu papel fortalecedor de unhas e cabelos. Por que que ela tem esse papel tão fortalecedor, né? Por que ela tem essa característica? Porque ela estimula a produção da queratina. E a queratina é a principal proteína, né, do nosso cabelo, da composição do nosso fio capilar. Então, se essa queratina não está sendo produzida em quantidades ideais, começa a ter o processo, né, de fragilidade dos fios, de queda dos fios, pontas duplas, tudo isso porque o fio não está saudável, não está com quantidades ideais dessa proteína ali na composição. Então, por isso que tem que ter biotina em quantidades ideais para garantir esse fortalecimento da queratina. E um ponto muito legal é que a queratina ela também é muito importante para a composição das nossas unhas. Então, para garantir saúde no crescimento das nossas unhas, a gente também precisa ter essa proteína em quantidades ideais. Por isso que também quem faz uso do Topicô percebe uma melhora na saúde das unhas. Então, o crescimento fica melhorado, a saúde das unhas fica melhorada, a nutrição das unhas, tudo isso você vai perceber também com o uso do Topicô. Sabe também qual o benefício que é interessante em relação à biotina para o meu cabelo, né, para a saúde do meu organismo, do meu couro cabeludo. Gente, a biotina, além, né, de ser muito importante para o desenvolvimento da raiz do nosso cabelo, é essencial ter esse nutriente em quantidades ideais para que a raiz do cabelo ali seja desenvolvida da forma correta, de forma saudável. Além disso, ele também tem um papel muito importante como antioxidante, porque a biotina ela tem essa ação antioxidante. E isso beneficia a pele, o cabelo, os nossos órgãos, o sistema nervoso. Então, vai agir no nosso corpo como um todo. Então, olha como é interessante ter esse nutriente com essa ação antioxidante. Porque antioxidantes, eles retardam o processo de envelhecimento das nossas células. Então, isso vai agir, né, no organismo como um todo. A nossa pele vai sentir esse benefício, o nosso cabelo, a raiz do cabelo vai sentir esse benefício, retardando esse processo de envelhecimento, né, do organismo como um todo. Por isso que, como eu falei, todos esses nutrientes que estão presentes no Topicô vieram de forma muito estratégica, porque cada um vai potencializando a ação do outro e cada um vai trazendo ali um benefício que melhore mais ainda a saúde do nosso cabelo. Então, dando continuidade em relação aos nutrientes, como eu disse, estou falando aqui sobre eles de forma bem objetiva, bem direta. Aqui são só alguns dos benefícios que eles apresentam no nosso organismo. Trouxe de forma bem resumida, para não ficar tão extensa e para vocês entenderem, terem uma ideia de como é amplo, né, como são amplos os benefícios que o tópico vai trazer para a gente e como que ele garante esses resultados, justamente por terem esses nutrientes presentes na composição, em concentrações altamente estratégicas. Então, um outro nutriente que está presente no tópico é a vitamina B9, que ela é conhecida como ácido fólico, e tem a sua formativa metilfolato. Então, o metilfolato é que vai ter ação no nosso organismo. Sari, por que é tão importante ter esse nutriente presente no Topicô para trazer saúde para o meu couro cabeludo, para a raiz do meu cabelo, garantindo ali um crescimento de um fio saudável? O ácido fólico ele é muito conhecido por ter uma ação de prevenir o surgimento de novos fios brancos, de retardar o surgimento de novos fios brancos, principalmente ali naquele processo de envelhecimento precoce das células, da raiz do cabelo, que acabam despigmentando esses fios. É conhecido por ter essa ação, porque que ele vai trazer esse benefício para o meu cabelo. Como eu já falei, todos os nutrientes que estão presentes no Topicô, eles são essenciais para a saúde do nosso cabelo. Se a gente tem falha, tem deficiência, carência, algum desses nutrientes, pode ter certeza que o processo de crescimento, de formação do fio, ele vai ser prejudicado. E por que que o ácido fólico ele é tão importante nesse processo da pigmentação do fio? E quando está tendo esse processo de despigmentação, provavelmente a gente está com quantidades abaixo do ideal no nosso organismo em relação ao ácido fólico. Gente, o ácido fólico ele é muito importante para a síntese do DNA e do RNA. E eles são cruciais para o processo, né, de regeneração celular. Sari, por que que esse processo é tão importante para garantir pigmentação para os meus fios? Porque as células do folículo piloso, eles estão em constante regeneração. Então, dessa forma, para ser produzido esse fio de forma correta, de forma saudável e pigmentado também, precisa ter esse estímulo acontecendo diariamente em quantidades ideais. Por quê? Porque o pigmento que garante coloração aos nossos fios, que é a melanina é a proteína que vai dar coloração ao nosso cabelo, para ela ser produzida, esse processo de estímulo da regeneração celular tem que estar acontecendo constantemente, diariamente, em concentrações ideais. Se tem falha nesse processo, então
a despigmentação dos fios vai acabar acontecendo ali antes do ideal, antes do esperado, né? Então, por isso que muitas pessoas ali na casa dos 20 anos, dos 30 anos, começam a apresentar esses fios brancos, porque não está tendo o estímulo correto da produção desses pigmentos. Então, também, né, já reforçando em relação a essa dúvida, o processo de embranquecimento dos fios, ele pode ser revertido, como eu falei anteriormente. Ele pode ser revertido justamente porque, muitas vezes, essa falha dessa pigmentação, né, que acontece ali, a despigmentação do fio, acontece justamente porque esses nutrientes não estão em quantidades ideais. A partir do momento que o nutriente, que o suplemento potencializa a ação desse nutriente, garante que essa etapa aconteça da forma correta, que esse pigmento seja produzido em quantidades ideais, então a pigmentação começa a aparecer novamente ali no seu fio do cabelo, no seu couro cabeludo. Então, por isso que o Top Coat está trazendo tantos resultados, tantas pessoas estão apresentando resultados com o uso do Top Coat, porque ele tem esses nutrientes que vão agir em cada ponto ali do crescimento do fio, da pigmentação do fio, garantindo oxigenação, circulação correta, tudo isso garantindo que esse fio vai nascer pigmentado, fortalecido, nutrido, garantindo saúde para esse processo. Então, para finalizar, em relação aos nutrientes, né, que estão presentes no Top Coat, trouxe sobre a vitamina B12, que está presente no Top Coat também. Depois disso, vou falar sobre as estratégias de uso, uma surpresa que a equipe Top Coat preparou para vocês, para estimular o uso do Top Coat de forma saudável, de forma segura, garantindo resultados para vocês, porque a equipe Top Coat entende que quanto antes você utilizar, quanto antes você cuidar da sua autoestima, você vai garantir qualidade de vida, vai garantir bem-estar, você vai tratar do seu organismo. Então, isso é muito importante. A gente tem que dar prioridade à nossa saúde, a gente tem que dar prioridade à nossa qualidade de vida, para a gente estar bem, para a gente estar saudável. Por isso que o Top Coat também traz esses estímulos para vocês iniciarem o uso quanto antes do Top Coat, para vocês entrarem, né, fazerem parte também da família Top Coat, vocês trazerem os seus resultados, os seus feedbacks através do uso de um suplemento que está impactando a vida de tantas pessoas. Então, para finalizar esse ponto dos nutrientes, eu sei que vocês querem ver logo sobre as estratégias de uso, querem ver também essa surpresa que a equipe Top Coat preparou. Então, eu vou falar sobre a vitamina B12, que ela também, de forma resumida, contribui para o crescimento, fortalecimento de cabelos e unhas, ajuda a combater a queda capilar, agindo ali em vários pontos em relação à saúde da nossa raiz do cabelo. E também, como eu falei em relação à vitamina B6, ela promove a circulação sanguínea de forma saudável, contribuindo para a prevenção de caspa e dermatite seborreica, né? Ali desse processo de exagero em relação à quantidade de caspa e dermatite. Por que que isso pode estar acontecendo? Porque o processo de oleosidade excessiva do nosso couro cabeludo, que muitas vezes está ali acontecendo por um processo do organismo tentar proteger o couro cabeludo, mas, infelizmente, que acaba prejudicando, né? Porque a oleosidade excessiva acaba influenciando na queda capilar, na fragilidade dos fios, no surgimento da caspa, da dermatite seborreica. Então, quando a gente estimula corretamente a circulação sanguínea do nosso couro cabeludo, como eu falei, leva a oxigenação em quantidades ideais, nutrientes em quantidades ideais. Então, isso faz com que controle também a oleosidade do nosso couro cabeludo. Dessa forma, a partir do momento que a gente controla a oleosidade, a gente também contribui para a prevenção de caspa e dermatite seborreica. Para vocês entenderem como é amplo, né, os benefícios que vocês vão ter com o uso do Top Cool. Então, finalizo aqui em relação aos nutrientes, para que vocês puderam ter uma noção, ideia da quantidade de benefícios que o Top Cool traz para a gente, né, para quem faz uso, para vocês entenderem como é amplo, como esses nutrientes, um vão potencializar a ação do outro, vão potencializar a absorção do outro para garantir uma melhor eficácia, uma melhor absorção em relação a esses nutrientes e melhores resultados também de forma mais rápida. Então, para vocês entenderem sobre o Top Cool, trouxe aqui alguns pontos que são dúvidas mais frequentes, né, em relação ao modo de uso, em relação à apresentação dele, à embalagem. Então, para vocês entenderem o modo de uso, o Top Coat, ele é a forma de utilizar em gotas, são 12 gotas que você utiliza ao dia, e essas 12 gotas correspondem a 1 ml. Como a embalagem dele tem 30 ml, então essa dosagem é o suficiente para um mês de tratamento. Então, a embalagem vai ser suficiente para um mês de tratamento. Sara, essas 12 gotas eu utilizo uma vez ao dia, eu fraciono durante o dia? Não. Você vai escolher um horário, né, um único horário do dia, para utilizar as 12 gotas de uma vez só. Então, você usa as 12 gotas e escolhe o melhor horário em relação à sua rotina. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, de acordo com o horário que for melhor para você se adaptar em relação ao uso, para você não esquecer de utilizar. Mas uma dica aqui que eu trago para vocês para potencializar a absorção. Olha aí essa estratégia. Você vai sempre utilizar o Topicô próximo das refeições, sempre próximo ou antes ou depois de forma imediata. Então, se você prefere tomar perto do horário ali do almoço, escolhe tomar antes ou depois, perto do horário do jantar ou do café da manhã, mas sempre muito próximo da refeição para potencializar essa absorção, para trazer mais saúde, né, para esses resultados serem mais rápidos. Então, você vai utilizar as 12 gotas escolhendo um horário do dia para utilizar o suplemento. E vocês utilizando sempre próximo da refeição, vai potencializar essa absorção. Então, é uma dica que eu trago para vocês. Sara, em relação ao sabor do produto, se ele é medicamento, se é um suplemento, reforçando, como eu disse no início, o Topico, ele é um suplemento alimentar, ele não é um medicamento. Então, por isso, os nossos consultores e especialistas podem trazer essas orientações também pelo meio digital, né, pela internet, para orientar vocês, para trazer a forma de uso, trazer segurança, qualidade, né, nesse modo de uso, com estratégias, para que os resultados apareçam da melhor forma possível. O sabor do Top Cool é laranja, então é um sabor de laranja muito agradável. A forma de uso é muito prática. Vocês vão ver, quando chegar a embalagem na casa de vocês, vocês vão entender do que eu estou falando. Que é muito prático o modo de uso. Você pode utilizar, né, diretamente na boca, pode utilizar com a ajuda de uma colher. Mas é muito fácil a forma de uso. A adesão é muito tranquila, que é justamente um feedback que a gente também recebe de quem faz uso do Top Cool. Então, uma dica que eu trago para vocês. Sempre quando for utilizar,
dê uma leve agitação na embalagem para colocar, né, as gotinhas na boca. Você dá uma leve agitação na embalagem, abre a tampa, coloca as gotinhas na sua boca ou com a ajuda de uma colher. Quando essas embalagens chegarem na sua casa, você que vai comprar, né, o tratamento de 3 meses, 5 meses, 6 meses, um ano, de acordo com os combos que estiverem disponíveis, né, para venda, quando chegar essa quantidade de embalagem na sua casa, preste atenção. Você só vai abrir a embalagem que você vai utilizar naquele mês. Você abre, utiliza durante o mês, depois que finalizar é que você vai abrir a segunda embalagem e assim sucessivamente. Quando for acabando o produto, você abre a próxima embalagem. Por que que eu digo isso? Para garantir estabilidade do produto, para garantir segurança e qualidade. Também, dessa forma, garantindo a eficácia, os melhores resultados. Por quê? Imagina você, chega ali 6 embalagens, 12 embalagens na sua casa, você abre todas, em um dia, depois de 6 meses, você vai tomar, né, o produto, ali vai utilizar o produto que você abriu há 6 meses atrás. Então, provavelmente a estabilidade desse produto vai ser alterada, a segurança em relação ao uso, qualidade no uso, porque passou muito tempo ali com a embalagem que foi aberta há muito tempo atrás. Então, para garantir segurança, qualidade, melhores resultados, utilizem da forma como a gente sempre orienta para vocês, como a gente orienta da forma correta. Então, dúvidas também em relação a se você pode utilizar com a ajuda de água, né, com a ajuda de algum líquido, pode sim, você pode tomar com água, né, para quando você for ingerir o produto, mas tenha cuidado para não ingerir junto de líquidos muito quentes ou muito gelados, para evitar que atrapalhe a estabilidade e a absorção desses nutrientes. Por quê? Quando você vai utilizar o Topicol, que também é uma das formas, né, uma das estratégias que aumenta a absorção e aumenta os resultados do Topicol, é que assim que você coloca na boca, o processo de absorção, ele já se inicia naquele momento. Então, se você acaba utilizando ali junto com o suplemento bebidas muito quentes ou muito geladas, acabam atrapalhando a estabilidade da absorção desses nutrientes. Então, fica essa dica também. Escolham só um horário do dia, vocês vão tomar as 12 gotas, né, reforçando, só uma vez ao dia, sempre próximo das refeições, né? Uma dica de estratégia para vocês aumentarem, potencializarem a absorção desses nutrientes. E uma dúvida também muito frequente é em relação à composição do Topicol. Se ele tem açúcar na composição, se ele tem lactose, glúten. Então, já trago para vocês também essa informação. Então, quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância ao glúten, quem é diabético, pode utilizar o Topicol tranquilamente, porque ele não contém glúten, não contém açúcar, não contém gordura e não contém lactose na composição. Então, vocês terão só benefícios com o uso dele, não vão ter nenhum prejuízo com o uso do Topicol, por justamente não ter nenhum desses componentes na composição, na formulação do Topicol. E também uma dúvida frequente em relação às contraindicações, se tem algum público que não pode utilizar, se tem caso alguém tenha alguma doença específica, né, que não pode utilizar o Topicol. Então já trago para vocês essa informação, reforçando essa informação, que o Topicol ele foi formulado para o público adulto. Então, dessa forma, né, as concentrações, a composição, o uso é seguro em um público adulto, tanto homens quanto mulheres. Então, crianças e adolescentes é contraindicado o uso do Topicol e também as gestantes a gente orienta que não use, justamente por já estar fazendo uso ali durante essa fase da gestação, outros suplementos específicos para aquele momento, né, medicamentos específicos para aquele momento. Então, assim que você, né, tiver o seu bebê, pode utilizar o Topicol. Se você já estiver amamentando, pode utilizar tranquilamente. Que eu sei que uma queixa muito grande é que pós-parto, o processo ali de queda capilar e fragilidade dos fios acontece de forma muito frequente, de forma muito extensa. Então, o Topicol vai ser um grande aliado para trazer novamente saúde para o seu cabelo. Então, quem tem hipertensão, diabetes, quem está ali amamentando, quem tem hipotireoidismo, psoríase, que é uma dúvida muito frequente, né, doenças de pele, psoríase, vitiligo, está no processo ali de alopécia, podem utilizar tranquilamente o Topicol, que ele vai trazer muitos benefícios. Quem tem doença de pele, né, ali na região do couro cabeludo, o Topicol vai ser um grande aliado para trazer saúde novamente para o seu cabelo. Então, podem utilizar tranquilamente o Topicol, que vocês vão perceber os benefícios, porque, como eu disse, os nutrientes presentes no Topicol, eles são essenciais e necessários para a saúde do nosso organismo, para a saúde do nosso couro cabeludo. Então, ele vai trazer vários benefícios com o uso desses nutrientes, com a potencialização desses nutrientes no nosso organismo. Então, para finalizar, em relação às estratégias, né, já trouxe para vocês. Para finalizar, assim que terminar a live, entrem em contato com os consultores, os especialistas que enviaram o link para vocês, para tirar dúvidas. Se ficou alguma dúvida em relação à apresentação, se ainda resta, né, alguma dúvida, de acordo com o que foi dito, entre em contato com eles, que eles vão esclarecer todos os pontos, vão mostrar para vocês, né, reforçar sobre essas informações, para vocês utilizarem o tópico da forma correta.